Bom dia, igreja, paz do Senhor, amém? Que alegria estar aqui com vocês essa manhã, uma manhã de domingo ensolarada, né? Com tanta beleza aqui, a começar aqui por tantos bebês, né? A gente começou o ano já apresentando os bebês aqui na igreja. Domingo passado foi apresentado o Josué. Hoje a gente tem o prazer de apresentar a Ayla, que é filhinha da Nair e do David. Vou convidar vocês para virem aqui à frente, nesse momento. Cadê o Heitor também? O irmão coruja que tá babando essa menininha, essa bonequinha. E se tiver mais alguém da família, fique à vontade para vir aqui na frente agora também. Tô vendo aí a Elda, o Márcio. Não tem como dizer que não é da família, né? As irmãs são muito parecidas. Tudo bem? Amém. Que alegria, gente. Que alegria estar aqui com vocês, com essa família linda. A Ayla, na verdade, veio para ocupar um espaço já reservado para ela, que estava no coração de Deus, uma surpresa para a família, né? E veio assim, olha como é que ela embelezou, né? O Heitor tá aí todo babão, né, Heitor? Ele com a mãe com barrigão, ele já ficava ali acariciando, né? Como é que ele já tinha esse carinho aí pela irmã. Então, gente, hoje eles decidiram, né? Foi uma decisão, os pais tiveram essa decisão de vir publicamente diante da igreja, diante dessa comunidade de fé, de fazer um compromisso público, de dedicar a Ayla diante do Senhor, né? Alinhados ali a sabedoria de Provérbios que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer, quando for mais velha, não se desviará dele. Então, alinhada a essa sabedoria de Provérbios, eles vieram aqui publicamente declarar, né, o compromisso do discipulado contínuo, dessa caminhada que é contínua, processual. Não é ensina o caminho, é ensina no caminho. O evangelho é muito prático, né? Jesus, lá em Atos a gente lê que vieram ensinar o que Jesus fez, aliás, o que Jesus fazia e ensinava, ou seja, a gente precisa praticar e ensinar. A Ayla vai crescer no caminho com vocês, experimentando no dia a dia, no processo, vendo na vida de vocês algo transformador, algo novo, algo de Deus, algo que ela vai querer para a vida dela, porque ela vai vivenciar. Em nome de Jesus. Você pode pegar, amor? Felipe já está pegando aqui novamente. O bebezinho chega para cá. Amém. Isso é muito lindo, porque a paternidade e a maternidade mostra pra gente que a paternidade, tanto maternar quanto paternar, tem a ver com essa responsabilidade do ser transformado em Deus, que ela possa ver Deus na vida de vocês, que ela possa olhar para essa família e ver o perdão presente na vida de vocês, né? Sendo regada de amor, é viver, é caminhar, é viver a verdade daquilo que vocês já sabem, os valores que vocês já professam, vivendo diariamente, para que a Ayla possa falar assim: eu quero essa realidade na minha vida. Que vocês possam ter o coração em paz, porque quanto aos pais, cabe ensinar, mas a decisão futura
é da Ayla, mas que o Senhor possa dar paz no coração de vocês, para que vocês tenham sabedoria de fazer aquilo que compete a vocês. Amém? Então, nós vamos ler aqui o compromisso, daqui não, eu vou lendo com vocês. Diz assim, ó, a dedicação. Nós, seus pais, na presença desta comunidade de fé, dedicamos você, Ayla, a Deus, renunciando todo o nosso controle mundano, sonhos e reivindicações sobre a sua vida. Vocês estão ouvindo? Tá dando... Tá? Aproximar, vou botar assim, ó. Na esperança de que você conheça a plenitude do amor de Deus. Esteja unido a Ele em Cristo. E um dia o veja face a face e reine com Ele para sempre. Amém. Essa dedicação ela foi compartilhada previamente. Os pais, é óbvio, que leram antes e aceitaram esse compromisso, né, de reivindicar aí, de renunciar aí toda a reivindicação que a gente tem sobre os nossos filhos, os nossos sonhos, entregando e dedicando isso a Deus. Isso é muito lindo e poderoso. E nessa manhã nós queremos abençoá-los enquanto igreja. Queria te convidar a ficar de pé, estender as suas mãos para cá, para que a gente possa abençoá-los e comissioná-los a essa trajetória, essa caminhada, esse processo de discipulado, né, que não é fácil, mas que eles possam contar com a igreja, que a Ayla também possa ver nesta comunidade de fé uma vivência prática do Evangelho de Jesus, para que quando ela cresça, ela queira fazer parte deste lugar, não apenas aqui nesse espaço físico, mas da igreja de Cristo, para a glória de Deus. Amém? Senhor, nessa hora, nós abençoamos a vida, Senhor, da Nair, do David, do Heitor, desta família, Senhor. Pedimos para que o Senhor dê a eles consciência da Tua presença, da Tua plenitude, da plenitude do Senhor sobre a vida deles, para que eles possam confiar de que o Senhor vai à frente da vida deles, vai à frente da família deles, vai à frente dos filhos deles, Senhor, suprindo em tudo o que eles precisam, Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos nesta hora essa família com sabedoria do alto. Pedimos para que o Senhor possa ajudá-los nesta caminhada de discipulado, Pai, no dia a dia, para que haja amor, para que haja perdão, para que haja fé, para que haja reconciliação a cada dia neste lar, Deus. De modo que Ayla cresça querendo conhecer o Senhor cada vez mais, não apenas de ouvir falar, mas experimentando a Tua presença, a Tua glória na vida deste casal, na vida desta família, Senhor. Abençoamos também os familiares, pedimos para que isso se estenda sobre a vida deles, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, e nessa hora nós colocamos Ayla diante de Ti. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre a vida dela, Pai. Deus, abençoe-a com saúde emocional, física, espiritual, que ela cresça, Senhor, nos Teus caminhos, que ela cresça querendo conhecer mais a Ti, Pai. Em nome de Jesus, que não lhe falte sabedoria, que não lhe falte, Senhor, amor, que ela possa desenvolver, Deus, esse amor de Te amar com toda a força, com todo o entendimento, de todo o coração, Pai, e que seja uma mulher
futuramente, Deus, abençoada por Ti, para a glória de Deus, para a glória do Senhor nesta vida, nesta terra, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos entregar aqui o certificado da Ayla, uma princesa linda que está ali já para os pais. Vamos orar pelas crianças agora, né? Podem vir aqui, todas as crianças. Olha que rapaziada bonita, né? Olha que gracinha, né? O povo está cansado ou está com disposição? Está com disposição, né? Então vamos levantar as nossas mãos para poder abençoar cada pequenino, cada pequenina, e que de alguma forma eles possam ter um encontro com Jesus através das atividades que serão desenvolvidas com eles, num espaço apropriado para eles. Pai, eu quero te louvar por essa manhã. Eu quero te louvar pela vida de cada criança aqui, Deus. Cada família representada aqui por essas crianças. Que o Senhor continue derramando saúde física e emocional sobre a vida delas. E que elas possam ter, ó Pai, nos próximos minutos, nos próximos instantes, atividades que de alguma forma vão contribuir para o amadurecimento, para o desenvolvimento e para a solidificação do caráter delas em Cristo Jesus. Toma a vida de cada uma dessas crianças, derrama sabedoria sobre a vida dos discipuladores e que seja uma manhã maravilhosa na Tua presença. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Podem ir lá, hein? Ai, deixa eu pegar aqui o meu material. Ai. Tem uma aguinha aqui que eu não sei de quem é. É sua, amor? Aqui. Amém. Pronto. Olha, confesso que eu tenho que treinar mais, pegar pequeninos no colo. Amei ficar com a Ayla no colo. O músculo começa a tremer. Eu não sei com quantos quilinhos ela está, imagino aí com uns 4, 5 quilos, mais, um pouquinho, 6, quase 8. Ah, então é isso aí, ó. Tem que treinar, vou visitar vocês vão lá em casa, deixa eu ficar um pouquinho com ela, porque eu tenho 5 meses para entrar em forma. 5 meses para conseguir pegar o jeito novamente e conseguir de alguma forma trazer conforto a Sophie, com a previsão de nascimento para 1º de julho. Amém? Amados, bom dia. Estou muito feliz. Hoje é o 1º domingo deste ano, depois de um períodozinho aí que nós tiramos para poder descansar um pouco, né? Porque o corpo pede, a alma grita. Então hoje nós estamos retornando aqui à comunhão dos santos, digamos assim. Tá linda, a igreja está linda, vocês são lindos, lindas do Senhor. E eu gostaria de compartilhar uma palavra que, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir concluir
hoje, talvez eu conclua no próximo domingo, em função da hora, mas eu gostaria de expor aquilo que o Senhor colocou no meu coração sem pressão do tempo. Relaxado no Santo Espírito e deixando que não eu, mas Ele venha falar com cada um de vocês, porque Ele já falou comigo, me ensinou, me confrontou, e eu gostaria de compartilhar o texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, um livro que até recentemente nós trabalhamos aqui versículo por versículo, mas que nessa manhã eu gostaria de revisitá-lo aqui com a IBP. Atos, já está lá projetado os versículos. Vamos ver o que o Pai quer falar conosco nessa manhã. O texto diz o seguinte, a partir do versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e a comunhão, ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Atos dos Apóstolos nós poderíamos chamar também de Atos do Santo Espírito por meio dos apóstolos. A gente vai observar ao longo dos capítulos de Atos, a começar pelo primeiro capítulo, que o próprio Cristo ressurreto, ele se apresenta aos discípulos ao longo de 40 dias para convencê-los e comprovar que ele não estava morto, mas que ele estava vivo. Ao longo desses 40 dias, Jesus tem uma intensa jornada de comunhão, uma intensa jornada de ensino, tendo como desafio falar acerca do reino de Deus. E antes dele ser elevado aos céus, diante dos discípulos, ele faz uma promessa. A promessa era o derramar, era a descida do Santo Espírito sobre a vida de cada um daqueles homens que estavam em Cristo Jesus. Quando a gente começa a ler Atos capítulo 2, o capítulo que inclui os versículos que nós acabamos de ler aqui, a gente vai observar que Atos começa com vento, Atos começa com fogo, Atos começa com línguas, Atos começa com barulho, com algo que ninguém controlava. Finalmente chegou o tão esperado momento, o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Jerusalém estava cheia, pessoas com diferentes vozes, diferentes histórias, diferentes línguas, e elas recebem o Santo Espírito. Por isso, há muito barulho, muitas vozes. De repente, um homem chamado Pedro se levanta no meio daquelas pessoas, cheio e habitado pelo Santo Espírito, e começa a explicar
a palavra por meio ou à luz do profeta Joel. Aí o Cristo é anunciado, o Evangelho de Jesus é pregado. E a consequência disso é que cerca de 3.000 pessoas, 3.000 corações se rendem a Jesus. É essa informação, é essa história que precede os versículos que nós lemos aqui. Um fato que me chama muito a atenção é que em apenas 50 dias, Deus transforma o choro amargo de um homem que negou Jesus em um homem cheio do Espírito, com espírito de ousadia e que consegue pregar de uma forma sobrenatural, a ponto de muita gente se converter a Jesus. A conclusão que eu chego disso, queridos, é que Deus não define pessoas pelo fracasso. Deus não define pessoas pelo fracasso. Pedro fracassou ao negar Jesus e teve que experimentar uma amargura muito grande no seu coração. Mas esse camarada, depois de ser confrontado pelo próprio Cristo ressurreto, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Esse camarada foi capaz de pregar de uma forma que ninguém poderia imaginar que aquele Pedro, de 50 dias antes, teria condições de falar da forma como ele falou. Assim Deus faz comigo, assim Deus faz com cada um de nós aqui. Deus não me define pelos meus fracassos. Deus não te define pelos seus fracassos. Mas Ele gera em nós restauração. Amém? E foi isso que aconteceu com Pedro. Agora, diante do que eu acabei de falar, precisamos deixar algo bem claro no início dessa exposição. O Espírito Santo, apesar de todo barulho, de todo fogo, de todas as línguas, o vento, todo aquele mover, e normalmente as pessoas dão ênfase a isso, o Espírito Santo não desce para criar um evento. O Espírito Santo não desce para animar o culto. Ele não vem apenas para provocar arrepios. Ele não vem apenas para mexer com as nossas emoções. Ele não vem apenas para trazer um impacto momentâneo. O Espírito Santo desceu e continua descendo sobre a vida de pessoas para formar um povo. Não é para criar um evento. O Espírito Santo desceu para moldar caráter. O Espírito Santo desceu para gerar em nós semelhança com Jesus. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Gerar em mim e gerar em cada um de nós, aqueles que se dizem discípulos de Jesus, pessoas mais parecidas com Jesus. Essa é a missão do Espírito Santo com cada um de nós. Paulo vai falar em Romanos, capítulo 8, versículo 29, o seguinte: que fomos predestinados a sermos conformes o quê? A imagem do Filho. Isso significa dizer que o Espírito é o agente da semelhança. Onde o Espírito Santo, de fato, governa, Cristo aparece. Pausa para pensar. O quanto que Jesus está aparecendo na sua vida? O quanto que Jesus tem aparecido na minha vida? E quando eu digo vida, em todas as caixinhas da nossa existência. No nosso ser, na plenitude do nosso ser. Porque se Cristo não está aparecendo
em mim, em algumas áreas da minha vida, é porque o Espírito Santo não está governando essas áreas da minha vida. Onde o Espírito Santo conduz, o caráter de Jesus se manifesta em nós. É simples assim. Onde o Espírito Santo está ditando os passos da nossa jornada, a jornada da vida, Cristo, ele se manifesta em nós e através de nós. Então, há um detalhe importante aqui. Paulo vai afirmar também, em Romanos capítulo 8, versículo 19, o seguinte: a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Em termos práticos, isso significa que o mundo não está esperando que a igreja do Cristo fuja dele. Mas o que o mundo anseia é que a igreja apareça no mundo à semelhança do Filho Jesus. E esse é o ponto vital da existência de cada um de nós. Porque se nós não compreendermos que fomos gerados para salgar e ser luz nessa terra, nesse mundo, a gente vai ficar vivendo a vida como ela é. Seremos levados por qualquer vento. Seremos conduzidos por tempestades. Porque a gente ainda não se achou no que tange a propósito de vida nessa terra. Tudo que eu faço tem que endereçar esse propósito missiológico. No mundo, no meio do caos, eu me apresento com todas as minhas limitações e permito que o Espírito Santo governe a minha existência, para que através de mim, Jesus possa alcançar a humanidade. Aquelas pessoas em que Ele há de me colocar em contato. Esse é o propósito. Por isso, o Espírito Santo não os arranca do mundo. O que o Espírito faz todo santo dia, quando nós permitimos, é que, em primeiro lugar, Ele arranque o mundo de dentro de nós. As pessoas estão muito preocupadas com o carnaval, com o que vai acontecer na semana do carnaval, com a promiscuidade, com a nudez. Eu usaria outras palavras aqui, mas não vou usar para não escandalizar ninguém. E aí as pessoas, os religiosos tradicionais, presos a regras e costumes, vamos nos retirar desse mundo, porque é carnaval, é festa da carne. E não entendem o que o apóstolo Paulo disse. O mundo, mesmo durante o carnaval, anseia ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Aí a gente se retira, vai para os lugares mais isolados do planeta Terra e continua sendo dominado pelos valores desse mundo, porque o mundo está dentro de nós. E a gente pensa que o mundo é aquilo que está fora de nós. Então, o propósito do Santo Espírito ao governar a nossa existência é trazer a nós o propósito, ratificar a missão. Ei, não é para você sair do mundo, não. Quer sair do mundo? Então significa dizer que sua vida aqui vai acabar. Alguém aqui quer, digamos assim, morrer logo hoje? Enquanto nós estivermos aqui, o nosso propósito é revelar Jesus através da nossa existência. E para que isso aconteça, o Espírito Santo tem que governar a minha vida e a sua vida em todas as áreas. Para que em todas as áreas, aquilo que ainda há mundo dentro de nós, a cultura desse século, ele possa ir retirando aos pouquinhos cada capítulo da cultura desse século e possa implementar a cultura do reino. É isso
fazer através da minha vida e da sua vida. Por isso, a igreja cheia do Espírito, como a igreja primitiva, narrada por Lucas em Atos dos Apóstolos, ela vai revelar a mim e você o seguinte, que o objetivo da igreja é permanecer nesse mundo, e ao permanecer nesse mundo, permanecer como Jesus Cristo permaneceu enquanto ele esteve entre os homens. Esse é o nosso desafio existencial. Isso significa dizer que ao permanecer nesse mundo, estamos falando de gente sem medo, gente sem máscaras, gente sem violência no coração e gente disposta a amar aqueles que odeiam. É isso. É radical. Não tenho que ficar gerando teologias e teologias para aquilo que é simples. Então, o reino de Deus não é fuga para o céu, mas Deus caminhando conosco na terra. Uma terra que ainda está em processo de cura. E por estar em processo de cura, a pergunta do nosso Senhor hoje, nessa manhã, é o seguinte: e aí, quem eu enviarei? Quem nós enviaremos? E aí a gente tem que ter disposição no coração, atitude no coração de responder: eis-me aqui. Não gostaria de ter que amar quem me odeia, mas eu quero aprender a amar quem me odeia. É isso que nós precisamos fazer enquanto igreja. Jesus disse no Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 19, o seguinte: vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e depois ensinem estes novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. E tenho certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim do mundo. Então nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus, porque quem é discípulo tem coração ensinável. Quem é discípulo não foge do confronto com a verdade. Quem é discípulo reconhece as suas fragilidades. Quem é discípulo assume o lado mal da força, que ainda o domina. Quem é discípulo de Jesus tem coração rendido e desejo intenso de transformação. Quem é discípulo aprende a aprender. E ao aprender, ensina novos discípulos como é viver na verdade do Evangelho. É prático, amados. Não é teoria. É prático. Então, o projeto do Espírito Santo com as nossas vidas não é fazer a mim e a você sentir algo diferente, mas é fazer de mim e de você alguém diferente. Está claro nisso? É fazer de mim um Felipe diferente de ontem, de ontem. E isso é processual. Precisamos ter coração ensinável. Precisamos compreender que estamos em processo. É uma obra que só vai acabar no último milésimo de vida nessa terra. É alguém que tem vida que se torna, ou faz da sua vida um discipulado contínuo, até que Cristo seja visto na minha vida e na sua vida. Isso é uma igreja cheia do Espírito, um Espírito que quer gerar em mim e você Jesus em todas as áreas da nossa existência. Por isso, o sinal mais profundo do mover do Espírito no meio da IBP, no nosso meio, não é apenas aquilo que acontece no culto. Eu tenho certeza que nos últimos meses nós tivemos momentos aqui intensos de manifestação da presença do Senhor. Pessoas que saíram daqui falando, caramba, mas que culto! Mas esse não é o sinal mais profundo do mover do Santo Espírito. Porque o culto aqui daqui a pouco vai acabar. Entenderam isso? O culto aqui vai acabar.
esse encontro, essa eclésia aqui, ela tem uma hora para acabar. Mas o principal sinal do mover do Espírito Santo é quando aquilo que começou no culto permanece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Esse é o sinal, de fato, da manifestação do mover do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. É quando o culto principalmente termina. O culto termina, mas o mover do Santo Espírito não termina. Ele vai encontrar espaço quando a gente chegar lá na nossa casa, quando nós estivermos com pessoas, quando a gente acordar amanhã para ir para o trabalho, quando a gente tiver que lidar com situações terríveis e difíceis, ele encontra espaço. De uma forma simples, profunda e fiel, na individualidade e na coletividade. E é exatamente isso que Lucas vai narrar a partir do versículo 42 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Lucas vai narrar nesses versículos as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu quero ser essa igreja, individualmente e coletivamente. Eu quero experimentar essa igreja. E aí, amados, para falar da primeira marca, que nós não iremos observar nos versículos lidos aqui, mas que a gente vai observar ao longo do livro dos capítulos de Atos dos Apóstolos, a primeira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo, sabe qual é? A imperfeição. Primeira marca da igreja cheia do Espírito, não é uma igreja perfeita. Dá um alívio saber disso, né? As pessoas criam muitas expectativas. Muita gente aí ferida e com trauma da igreja, instituição, por causa dos relacionamentos imaturos, dos relacionamentos opressivos, digamos assim. E aí, já ouvi recentemente pessoas falando comigo o seguinte: mas o pessoal da igreja faz isso, faz aquilo. Quando eu estive na igreja, fizeram isso comigo. E por aí vai. Primeira coisa que a gente vai observar, o primeiro dogma que cai, é que a igreja cheia do Espírito, ela é imperfeita. Por isso que o Espírito Santo tem que nos governar. Porque somos imperfeitos. Muitos imaginam que a igreja primitiva era perfeita, sem problemas, sem conflitos, sem falhas, sem pecados. Mas quando a gente começa a estudar o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai observar conflitos internos e sinais de acepção de pessoas. Alguém aqui já, digamos assim, foi afetado por acepção, fizeram acepção, deixaram você de lado e deram mais valor ao outro. Ou você já praticou isso? Fica quietinho, só pense. A igreja experimentou isso. A igreja, em Atos do Apóstolo, teve que lidar com o pecado dentro da comunidade. Tem pecado aí? Senhor, fala conosco. Revela-nos a luz da tua verdade. A igreja teve que lidar com debates teológicos intensos. A igreja teve que lidar com discordância na liderança. A igreja sofreu medo, perseguição, dispersão. Enfim, a igreja primitiva não era perfeita. Então, isso é importante falar aqui, principalmente para as pessoas que estão nos visitando hoje. Igreja não é museu de gente perfeita. Igreja não é museu de gente perfeita. Igreja é o pronto-socorro da graça. É o lugar onde pecadores feridos são atendidos por Deus, através dos discípulos de Jesus. E, normalmente, quem finge estar bem não costuma entrar na igreja, porque eu estou bem. Simples assim. Então,
Pentecostes não cria cristãos espetaculares. Se você quer ser espetaculoso, reveja os seus caminhos, porque Pentecostes não cria cristãos espetaculares. Pentecostes cria cristãos possíveis. Possíveis. Levando em consideração a sua história, da onde você veio, o que aconteceu com você, e não apenas a sua história, mas levando em consideração a disponibilidade do seu coração de se render 100% a Cristo Jesus. Então, Pentecostes gera cristãos possíveis. Gente real. Tem gente real aí? Tem gente real aí? Eu sou gente real. Muito real. Sabe o que é gente real? É gente que lida com rotina. É gente que lida com limites. É gente que enfrenta conflitos. É pessoas com históricos difíceis. Mas é gente com coração simples e fé cotidiana. É isso. Cristãos possíveis. Então, para poder concluir essa primeira marca aqui da igreja cheia do Santo Espírito, uma igreja imperfeita, onde há gente reunida, há conflito, amados. Onde tiver duas pessoas reunidas, é questão de tempo para sair faísca. Por isso, o Espírito Santo não desce para blindar os cristãos dos conflitos. Mas o Espírito Santo desce para tornar os cristãos adultos o suficiente para enfrentar com maturidade a verdade e a graça. É isso. É isso que o Espírito Santo faz. Não vai me blindar de nada. Não existe isso no meio cristão. Ninguém é blindado de nada. Para Deus tudo é possível, a depender de como Ele quer trabalhar no meu coração e no seu coração, porque somos pessoas diferentes. Deus age nas individualidades. É o melhor personal trainer, é o Santo Espírito. Ele não precisa fazer testes fisiológicos para analisar o meu caráter. Ele sabe quais são as lacunas do meu caráter. Ele sabe onde ele precisa fazer treinamento contra a resistência. Ele sabe aonde no meu caráter eu tenho que fazer pilates. Ele sabe aonde no meu caráter eu tenho que fazer alongamento. Ele sabe de todas as coisas. Porque ele me conhece. Ele está agindo dentro de mim e dentro de você. Ele te conhece. Amados. É simples assim. Segunda marca da igreja. Então, primeira, ela não é perfeita. Eis-me aqui, ser um dos caras mais imperfeitos desse século. Vamos à segunda marca. Uma comunidade cheia do Santo Espírito é governada pela palavra viva. O texto diz: e eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Olha, amados, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu pensei muito nessa marca aqui para falar da forma mais simples possível e com convicção de coração o que Deus quer nos ensinar nessa manhã. Pensei, refleti e vou compartilhar aquilo que eu tenho convicção que o Senhor falou comigo em relação à igreja que é governada pela palavra viva. Quando a gente estuda o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai chegar à primeira conclusão. A igreja não era apaixonada por ideias. A igreja não era apaixonada por ideologias. A igreja era apaixonada por uma pessoa, chamada Jesus Cristo. A igreja amava Jesus. A chamada doutrina dos apóstolos não era um pacote teológico fechado.
mas era o testemunho vivo de quem caminhou com Jesus, quem aprendeu com Jesus, quem foi confrontado com Jesus, quem sofreu com Jesus, a própria palavra encarnada. Era gente contando o que tinha visto, o que tinha vivido, o que tinha sofrido. Gente que descobriu que a palavra não mora no papel, mas mora na vida. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, o seguinte: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados do papel, e eu darei descanso a vocês. Aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E ao aprenderem de mim, vocês encontrarão descanso para as vossas almas agitadas. Tem alguém aqui com a alma agitada? Poxa, minha alma tem estado agitada pra caramba. A conclusão que eu chego em relação à igreja que é governada pela palavra viva é a igreja que ama Jesus, que quer aprender de Jesus, que quer aprender com Jesus e que quer aprender a fazer como Jesus fez. Porque Jesus não é só texto que a gente estuda. Jesus é vida que o texto quer nos devolver. Eu vejo por aí muita gente que se diz evangélica, cristã, que conhece várias histórias bíblicas, mas que você para conversar, decora versículos, etc. Mas você para conversar sobre a vida, você chega ao seguinte diagnóstico: não entendeu o evangelho. Conhece muito sobre Davi, sobre Salomão, sobre Moisés, sobre Abraão, sobre Paulo, sobre Pedro, mas quando chega nos pontos fundamentais da vida, a vida como ela é, como caminhar, como viver, como compreender a vida, como praticar a vida, você chega à seguinte conclusão: cadê o evangelho? O que eu estou falando aqui, amados, não significa dizer que conhecer as histórias, os heróis da fé não seja importante. É claro que é importante. O que eu estou falando é pegar toda a Bíblia e ter Jesus como chave hermenêutica para a interpretação e prática de fé. A gente tem que mergulhar em Jesus. A gente tem que conhecer. A gente tem que viver, porque Ele é a palavra encarnada. E a gente complica tudo. Fazemos daquilo que é o simples algo extremamente complexo e impossível de ser praticado. Porque estamos presos a dogmas religiosos. Olha o meu amiguinho aqui. Então vamos entender uma coisa, de acordo com essa segunda marca. Jesus não veio apenas para mostrar o caminho. Jesus é o caminho. Sabe quando você está lá no carro, vai para algum lugar que você não conhece, você bota lá no seu GPS, aí o GPS vai mostrar para você. Jesus é o GPS, é o caminho, é a estrada, é a rodovia. É por ele que a gente vai percorrer a vida. É nele. Jesus não veio apenas explicar a verdade. Jesus é a verdade. Jesus não veio falar da vida. Ele é a vida. Então por que a gente complica as coisas? É ele que a gente tem que estar, aprender, estudar, meditar. Parar de ter a fé papagaio. Passar a ter a fé da vaca. Não sou indiano não, tá? Felipe, como assim fé do papagaio e fé da vaca? É o primeiro dia de aula meu de metodologia da pesquisa, eu falo disso para os alunos, só que eu não falo de Jesus assim, de forma tão clara, entendeu?
que é a fé do papagaio? É a fé que só replica o texto. Fala aquilo que ouve. O que é a fé da vaca? A vaca mastiga o texto. Deixa o texto falar com ela. Aí cospe o texto. Aí vai lá, pega o texto, todo cuspidinho, todo mordido, e fica ali ruminando o evangelho. A gente quer pregar com poder a vida. E a gente esquece que pregar com poder a vida é viver o evangelho na sua essência. Quando poucos estarão assistindo isso. Mas a gente agora, nesse mundo pós-moderno, pós-verdade, o que a gente está aprendendo é que pregação do evangelho é um estádio com milhares de pessoas, com as pessoas em êxtase, milhares de papagaios fazendo barulho. Cadê as vacas do Senhor? Nada contra o papagaio. É bonitinho, né? Mas quem alimenta é a vaca com leite. Ninguém vai comer o papagaio. É o evangelho. A gente complica tudo e faz tudo errado. E o texto, para poder concluir, eu não vou seguir as demais marcas hoje não, tá? Só vou tentar concluir essa marca. Que é a igreja cheia do Espírito, governada pela palavra viva, pelo Evangelho. O texto diz que a igreja primitiva perseverava nesse ensino, perseverava no Evangelho. Perseverar não é emoção. Você quer emoção? Vai para o BBB. Perseverar não é emoção, queridos. Perseverar é decisão. É permanecer quando seria mais fácil ir embora. É ficar quando tudo ao seu derredor está falando, vai embora. Mas você permanece por convicção. Você persevera na verdade. Estamos falando de uma igreja que está sendo refeita pela vida de Jesus por dentro e por fora no cotidiano. Ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai perseverando, ela vai aprendendo com os erros. Ela só é refeita na vida porque ela permanece no ensino. Porque esse ensino, o evangelho, não é conteúdo para a gente decorar. Muitas pessoas ficam assim, digamos assim, vislumbradas com aqueles que conseguem decorar versículos bíblicos, entonam uma voz de uma certa forma e falam não sei quantos versículos de cabeça. Muitos acham, uau, que incrível! Incrível, né? Vai perguntar para a mulher desse incrível como é que é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e no domingo antes do culto e no domingo depois do culto. Vai perguntar para o esposo, para o filho, dessa amada que consegue recitar versículos e versículos, como que é no dia a dia. Aí a gente assiste, ai que lindo, eu queria fazer isso. Não, você pode até decorar a Bíblia toda, de cabeça, mas a questão não é decorar, é deixar a Bíblia gerar vida dentro de você, a ponto de você se tornar alguém mais parecido com Jesus. É isso. É isso. Porque o ensino não é conteúdo para decorar, é caminho para caminhar. É para caminhar no ensino. E Lucas mesmo, logo no início de Atos dos Apóstolos, ele vai dizer o seguinte: escrevi, ou seja, ele está se referindo ao Evangelho segundo Lucas. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. A gente quer ensinar teorias, mas a gente não quer fazer. É legal ensinar alguém a lavar a louça? Mais importante do que ensinar alguém
é o quê? Lavar a louça. Se eu pratico aquilo, né, de forma, digamos assim, mais frequente, eu vou pegando o quê? Mais conhecimento, e na hora que eu for ensinar, fica até mais fácil para ensinar. Porque você é que nem, gente, é que nem língua estrangeira. Quer aprender mandarim, italiano, francês, inglês, espanhol, seja lá qual for a língua. Não adianta só ficar estudando The Books on the Table. O que é The Books on the Table? As pessoas que dominam línguas, muitas das vezes, muitos vão a nações para poder experimentar e viver a língua, no sentido pleno da palavra, a cultura, para entender a lógica, o sentido das palavras. E é a cultura do reino que a gente tem que experimentar para poder falar na língua do reino. E falar na língua do reino significa uma vida que ama, que aprende a amar, uma vida que perdoa, não porque sente que tem que perdoar, mas porque entende que perdão não é sentimento, perdão é atitude. Melhor definição de perdão que eu ouvi uma vez na minha vida, acho que foi da pastora Valéria. O que é perdão? É uma perda muito grande. Mas qual é a lógica da cultura desse século, desse mundo? Eu tenho que ganhar. Eu tenho que me dar bem às custas do outro. Aí o evangelho vem na contramão. O evangelho, não. Você quer ganhar no reino? Tem que perder primeiro. A gente não quer perder nada. Somos seres difíceis e complexos. Então Jesus faz antes de ensinar. Esse é o desafio, gente. Passando isso com a minha filha no dia a dia. Meu Deus do céu. Porque não adianta explicar para ela como fazer. Porque o que fica é o que o papai fez. Entendeu? A gente é imperfeito pra caramba, né? Mas tem que aprender, gente. Tem uma hora que tem que aprender. Não é possível, cara. Você já parou para analisar isso? Começamos o ano. Você hoje é alguém melhor do que em janeiro de 2025? Uma enquete aqui para a gente pensar. Você hoje é alguém melhor, mais parecido com Jesus do que em janeiro de 2025? Para a gente analisar. Então, para eu concluir aqui, se a nossa leitura da Bíblia não nos faz parecer mais com Jesus, então não é o Espírito Santo que está nos conduzindo nessa leitura. Estou lendo, estou meditando, mas continuo o mesmíssimo miserável de sempre. Bem, se isso está acontecendo, é porque apenas é a nossa própria voz usando a Escritura como eco. Estamos apenas ecoando. Não há vida. É eco. É apenas barulho. Então, o desejo que eu tenho, e eu preciso disso, porque, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Esses últimos dias, eu tenho pisado muito na jaca. Duro é pisar na jaca. É nojentinho, né? Esses últimos dias eu estou tendo que rever muitas coisas. Aí eu lembro do apóstolo Paulo. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Eu não pratico. E aquilo que eu odeio, que eu detesto, que eu não quero, puxa vida. Aos 45 minutos do segundo tempo, é exatamente o que eu pratico. Alguém se identifica com o que eu estou falando aqui? Puxa vida.
pensando seriamente esse ano comprar um saco de boxe. Botar a minha figura assim, em posição anatômica no saco de boxe. E ao longo do ano ir pontuando todos os pontos fracos da minha existência. Para que eu possa, parafraseando o apóstolo Paulo, esmurrar a minha carne. Não como alguém que dá socos ao vento, mas para que a minha carne possa se submeter ao governo do Santo Espírito. Porque assim eu terei condições de ser um marido melhor, um pai melhor, um irmão melhor, um genro melhor, um cunhado melhor, um tio melhor, que sinceramente eu não estou satisfeito não. Está muito ruim. Tem que melhorar. E é isso que eu gostaria de compartilhar aqui, até essa marca. Que esse desejo possa brotar no coração de cada um de vocês. Para que vocês possam aprender com Jesus. Que Jesus seja a sua e a minha teologia. Que a gente entenda que a gente é imperfeito e vai ser confrontado na nossa imperfeição. Faça o exercício, você, marido. Quando a sua esposa te confrontar, fica calado. Fala nada não. Permita com que a sua razão experimente o perdão, que é uma grande perda. Fica quieto. Analisa. Sabe o sinal de trânsito? Tem um vermelho, né? O vermelho diz para você, cale-se e ouça a sua mulher. O laranja, agora analisa a luz da verdade. O que Jesus diria para você? O que Jesus ensina a você através da sua palavra? Agora o sinal verde. Vá e rasgue o seu coração em amor. E tenha o coração disposto a se tornar alguém melhor, a começar dentro de casa. Porque se eu for alguém melhor dentro de casa, amados, onde eu tenho intimidade, ai, e você é alguém melhor em qualquer parte desse planeta Terra que o Senhor me mover. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Pessoal do louvor, se quiser vir. Nós vamos cantar outra coisa que me veio aqui agora, antes da gente começar a louvar e orar, sem preocupação com a hora, meio-dia. No início do ano eu tive uma atitude que depois me constrangeu muito, sabe? Fiquei muito mal. Aí recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa sobre isso. Conversando com essa pessoa, eu comecei a entender qual foi o gatilho para eu ter aquela atitude. Aí eu cheguei a uma conclusão. A gente precisa ter espaço para ser ouvido. Ter ouvidos para poder ouvir um pouco da nossa história, dos nossos dilemas, sem julgar, só para ouvir, amor, sabe? Isso vai entrar na outra marca da igreja primitiva, cheia do Espírito, que é a comunhão. Não anda sozinho não, tá?
seja fazendo parte aqui da IBP ou de outra comunidade de fé, ninguém cresce sozinho. Ninguém é transformado em um isolamento. A gente precisa estar em comunhão, a gente precisa estar em contato com outras pessoas. Não precisa ser muita gente, não. Mas a gente precisa ter esse espaço para poder falar, para poder colocar para fora e refletir, que nem a vaca faz. Sabe? Que você seja aquela vaquinha no meio do pasto, com várias vaquinhas ao seu derredor. E que você possa... E nenhuma vaquinha está nem aí para você, porque as demais também estão ruminando. Mas eu acho que Deus é tão bom que vai aparecer um grilo. Vai aparecer qualquer outro inseto ou animalzinho que vai falar para a vaquinha o seguinte: vá, vaquinha, fala comigo que hoje eu vou te ouvir. E quando a gente tem esse espaço de escuta, o leite sai melhor, sai com melhor qualidade. A gente precisa disso. Nós precisamos ser uma igreja fraternal, uma igreja relacional. E a gente precisa ter paciência com o outro, amém? Não desiste do outro, não. Vamos combinar isso aqui na presença de Deus? Não vamos desistir das pessoas, não. Vamos insistir em amor, ok? E que a gente possa ser a extensão de Jesus sobre a vida dessa outra pessoa. E o mais bacana de tudo, na época de Paulo, de Pedro, não tinha internet, não tinha Instagram, não tinha nada dessas porcarias que a gente tem hoje. Mas essas porcarias, bem usadas, com sabedoria, podem se tornar armas muito interessantes, ferramentas importantes para atingir pessoas do outro lado do planeta. Então não desiste de pessoas, não. Amém? Amém? Vamos lá, vamos cantar. Feche os seus olhos. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Agradecer-te por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só só tu
Senhor, nós fazemos desse louvor, nesse início de tarde, nesse findar de culto de celebração a Ti, nós fazemos desse louvor a nossa oração. Obrigado pela Tua obra que ainda não terminou em nós e através de nós. Que essa obra possa perseverar dentro de nós. Que essa obra possa permanecer dentro de nós. Nos dê um novo coração, não um coração de pedra, mas um coração ensinável. Nos revela, ó Pai, as nossas imperfeições, principalmente aquelas que nós idolatramos e achamos que tem que ser assim, mas que de acordo com o Evangelho de Jesus não é assim, é o oposto. Nos dê, ó Pai, não apenas um novo coração, mas renova o nosso entendimento. Nos dê a mente de Cristo. Nos ensina a olhar para a vida com o olhar de Jesus. Nos dê sabedoria para interpretar a vida à luz do Evangelho. E que ao interpretar a vida à luz do Evangelho, que a gente possa permitir que Jesus de fato seja o cabeça da nossa história. Que a gente possa permitir que o Seu Espírito governe a nossa existência. Que a gente possa ter atitudes do coração, tomadas de decisão, que arrancam um sorriso do Pai. Que assim seja, ó Pai. Trabalhe em cada um de nós, trabalhe em nossas casas, trabalha em nossa intimidade, nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos laborais, nos nossos relacionamentos aqui, entre os irmãos em Cristo Jesus. E não nos tire desse mundo, mas tire o mundo dentro de nós. E ao tirar o mundo a cada dia de dentro de nós, que o mundo possa encontrar abrigo, esperança, justiça, amor, através da nossa existência aqui. É o que nós te pedimos nesse dia de domingo. Leva-nos aos nossos lares, debaixo da Tua proteção, da Tua presença poderosa. Que o Senhor continue falando conosco após essa reunião aqui, porque o culto não termina agora, ele continua, ele permanece, porque somos o templo, somos moradas do Senhor, habitação do Santo Espírito. O Santo Espírito não vem para nos visitar, ele vem para morar, é moradia, não é visitação. Que ao chegarmos em casa, quem veio para a igreja, obrigado. Que possa haver perdão, que possa haver acerto, que possa haver amor. É o que nós pedimos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão com o Santo Espírito seja com cada um de nós, hoje, amanhã, depois de amanhã, até que Ele venha. Amém e amém. Vá na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, e seja um bem-aventurado de Jesus nessa terra.
Por só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Por só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Santo,